Olá, bom dia. Hoje vamos falar sobre um assunto que está em alta: mulheres e feminicídio, e o movimento crescente do ódio contra as mulheres. Mas para explicar e falar sobre isso, vamos voltar lá atrás. O patriarcado estabeleceu-se como um sistema de poder onde o domínio masculino sobre a política, a economia e a família exigiu a repressão da autonomia feminina para se manter. Esse controle foi garantido através da coisificação da mulher, tratada historicamente como propriedade, e do monitoramento rígido de seu corpo e reprodução para assegurar linhagens e heranças. Além disso, o medo da liderança e da sabedoria feminina gerou perseguições históricas a mentes brilhantes, utilizando a violência como um exemplo desestimulador, enquanto a socialização cultural moldou comportamentos de domínio e submissão. Embora esse ciclo de misoginia seja profundo, a resistência histórica e o reconhecimento jurídico atual de crimes como feminicídio são passos cruciais para romper essa estrutura de opressão. Vamos então à minha poesia, que veio muito a calhar no momento atual, infelizmente, e penso que ela ainda ultrapassará décadas. Esperamos de não, mas com o andar da carruagem, as mulheres vão ter que vestir a camisa e lutar, realmente se unir principalmente. Procrastina a cretina, que não se encaixa no padrão das suas retinas. Do ócio vem a criação, ela não se cria com sermão. Sou peregrina da existência, de lutar contra a violência, de violarem a minha inocência. Sangrar entre as minhas pernas, que seja um período natural, não a brutalidade de um ser do mal. Enquanto homens brincam na rua, nós nascemos cultuando a lua. Sou mulher e sou a sagacidade. E eu quero a liberdade de fazer aquilo que eu bem entender. A força bruta de alguns homens não se compara à força mágica que habita no corpo de uma mulher. Teola Escardo, 28 de novembro de 2018. É muito inspirador mergulhar na história de mulheres que trocaram a força bruta pela força mágica da inteligência, da arte e da resistência. Vos apresento algumas histórias de mulheres fantásticas que moldaram o mundo, desde a antiguidade até os dias de hoje. Desde a Suméria Antiga, com Enheduanna, a primeira pessoa na história a assinar obras literárias, até o barroco de Artemisia Gentileschi, que transformou traumas pessoais em pinturas de heroínas dotadas de força física e determinação inédita. A expressão feminina desafiou os padrões de sua época. Essa linhagem de intelecto e resistência alcança a modernidade de Mileva Maric, física e matemática, cujo suporte teórico e revisões matemáticas foram cruciais para o desenvolvimento da teoria da relatividade de Einstein, consolidando o papel fundamental das mulheres na construção do conhecimento e da cultura universal. Paralelamente, na medicina, figuras como Elizabeth Blackwell, a primeira médica dos Estados Unidos, e Rita Levi Montalcini, que descobriu o fator de crescimento nervoso em um laboratório secreto durante a perseguição fascista, romperam barreiras científicas monumentais. Esse legado de cuidado e inteligência é completado por Virginia Apgar, que revolucionou a saúde neonatal com seu teste de avaliação dos recém-nascidos, e a brasileira Nise da Silveira, que humanizou a psiquiatria ao substituir métodos violentos pela arte e pelo afeto, provando que a sensibilidade e a estratégia superam a força bruta. Hedy Lamarr, nossa querida que inventou a base para o Wi-Fi e o Bluetooth. A pequena e corajosa Malala, que lutou pelo direito das meninas e a educação no Talibã. Marielle Franco, que foi assassinada covardemente porque lutou contra crimes e violências institucionais. Margaret Hamilton, que escreveu o código que levou o homem à lua. Também temos a doutora Tatiana, que dedicou mais de 25 anos ao estudo de uma substância chamada polilaminina. Também vale lembrar de outra brasileira fantástica, Maiana Zatz, uma das maiores geneticistas do mundo. Ela realiza um trabalho monumental com células-tronco e doenças neuromusculares, como a distrofia, lutando há décadas para que a ciência brasileira encontre caminhos para a cura e melhora da qualidade de vida de pessoas com paralisias genéticas. Infelizmente, alguns homens de ego ferido costumam dizer que se não houver um homem, não existe eletricidade, casas, asfalto, blá 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 e etc. Mas eles esquecem que existem mulheres engenheiras, mulheres que trabalham como mestre de obra, carpinteira, eletricista e tantas outras modalidades e profissões. Esses mesmos que questionam isso, que apontam esses pontos, né? Nem eles mesmos sabem
montar um chuveiro, nunca levantar um muro, porque na real, homem que tem tempo para criar páginas de ódio contra a mulher, a gente sabe que nem foder eles sabem. Quem dirá ser útil para a sociedade, que em vez de conquistar e criar algo grande para a sociedade, se limitam a ficar atrás na tela do computador propagando atraso mental. Existem comunidades em alguns países que vivem somente mulheres. O que acontece ali? Paz e harmonia. Coletividade paira nesses lugares. E também não precisa falar de índice de violência. Não tem, né? E ainda não contente, os frustrados argumentam que não fomos para a guerra. Mas o mesmo que critica também não foi. Que coisa, não? Só para relembrar, quem desde sempre tentou reprimir a força, inteligência e autonomia de uma mulher, privando-a de participar de qualquer coisa que não fosse trabalho doméstico? Quem foi? Os alecrim não lembram disso, né? Ah, tá. Vou atualizar a cabeça dos coitados, que tem força em criar movimentos contra a mulher, de propagar informações falsas, mas não tem a capacidade de dar um Google para evitar passar vergonha. Mas enfim, eu vou apresentar dados e histórias reais de mulheres que foram grandes comandantes e venceram guerras. Eu trabalho com fatos, meu amor, e não vozes da minha cabeça. Da antiguidade de Boudica e Zenóbia, que desafiaram o Império Romano, a resistência medieval de Joana d'Arc e Matilda da Toscana em defesa de seus reis e da Igreja. A história é marcada por táticas de guerra e diplomacia feminina. Esse espírito de combate seguiu com a soberania naval de Grace O'Malley, na Irlanda, e a resistência anticolonial de Nzinga Mbende e Dandara dos Palmares, que lutaram pela liberdade da África e no Brasil. Finalmente, o heroísmo moderno das bruxas da noite na Segunda Guerra Mundial completa essa linhagem, provando que, seja liderando exércitos, frotas piratas ou esquadrões aéreos, essas mulheres superaram a força bruta com estratégia e coragem inabaláveis. Precisamos urgentemente criminalizar esses grupos que estão proliferando maldade, incentivando assassinato e abusos sexuais de meninas e mulheres. Precisamos parar esses filhos de um broxa, nem que seja na base da porrada. Mulheres, vos faço um apelo. Mães, coloquem suas crianças em aulas de defesa pessoal. E, por favor, vocês também aprendam a se proteger. Homem que tem medo e respeito não agride. Peço, por favor, que se valorizem. Se submeter a se relacionar com um homem que te despreza é dar a ele o gosto de acabar com a sua vida, porque a vida dele não faz sentido. Então ele precisa ofuscar a sua também. Se valorize, mana. Quebra esse ciclo vicioso, rompe essa porra desse cordão umbilical sustentado pela corda do patriarcado e viva a sua vida com respeito e amor. Aprenda a se defender, falo novamente, porque a gente está em um colapso e quase que uma guerra de gênero. Todo dia está morrendo mulher absurdamente. Se você é mulher, para de criticar outras mulheres, para de apontar dedo, para de buscar argumentar contra as mulheres e abracem, apoiem, se unam. Para de passar pano para marmanjo escroto. Se ele bateu na outra mulher, você não vai ser o alecrinzinho que vai se livrar disso. Abre os olhos. Aconteceu vários casos de mulheres que diminuíram uma situação de agressão, se relacionaram com os agressores e tomaram no rabo. Óbvio. Você também está na mira se você passa pano para esse tipo de cara, se você se relaciona com esse tipo de cara, ainda mais sabendo o histórico desses caras. Vai fazer terapia e exercer o amor próprio e aprender o sentido da coletividade feminina. Pelo amor de Deus. E eu vou apresentar agora um resumo direto de dados referente a essa violência e repressão patriarcal de gênero entre 2025 e 2026, para ver se assim vossas senhorias despertam. No Brasil, 2025 foi o ano mais violento da década, com 1.568 mortes confirmadas, 4 por dia. Se somado às tentativas e subnotificações, o número de vítimas ultrapassa 6.900, 65%, que ocorrem dentro de casa, sendo que até 80% dos autores são parceiros ou ex-parceiros. Já no mundo afora, uma mulher ou menina é morta por familiares a cada 10 minutos. A África lidera em taxas por habitante, enquanto a Europa, 64% dos homicídios femininos são cometidos por parceiros íntimos. A repressão hoje se manifesta em ecossistemas digitais que radicalizam homens através do ressentimento. Incels. Pregam que o sexo é um direito biológico e desumanizam mulheres. Red Pill. Defendem a manipulação psicológica para restaurar uma suposta hierarquia natural masculina. MGTOW, eu descobri hoje pesquisando, nem sabia da existência dessa merda. Propõe isolamento total, tratando mulheres como parasita.
Esses grupos, eles estão monetizando o ódio. Bilhões de visualizações em plataformas digitais transformam a misoginia em lucro. Até a cachorra tá latindo de ódio, tá vendo? Até ela ficou puta. Essas ideologias naturalizam a violência física e têm correlação direta com o aumento de agressões e feminicídios no mundo real. E o alvo são sempre jovens frustrados, que são atraídos por discursos de autoajuda que rapidamente se tornam ódio sistêmico à autonomia feminina. E eu espero estar viva para ver a união das mulheres. É pedir muito que as mulheres parem de se rebaixar ao sistema de macho e se unam em prol de amizade, cuidados, projetos e etc., em vez de disputarem entre si como fazem os homens o tempo todo. Chega! Essa inimizade feminina tem uma grande influência dos homens, desde a estética, moda, corpo, comportamento, que ainda são ditados e influenciados sobre eles, sobre uma Hollywood, essa loucura da beleza. Vocês acham que é o quê? Pelo amor de Deus, vamos acordar, gente. Principalmente para aquelas pessoas que são completamente alienadas, cegas, conservadoras, né? E vivem em prol de se anular para agradar os homens, o patriarcado, esse sistema de opressão e retrocesso. A gente não pode envelhecer em paz mais, a gente não pode se permitir comer ou cuidar dos nossos corpos da nossa maneira, em paz, porque a gente vai ser destruída e detonada o tempo todo. Ah, aquela ali comeu demais, ela tá gorda, as gorduras. Nossa, olha o tamanho da testa. Nossa, olha, não tem boca. Olha os peitos caídos. A gente não tem paz em um minuto. E o pior é ver mulheres dentro desse sistema criticando o corpo da outra o tempo todo. Para, que tá feio. Para. Aí vai um homem lá pançudo, cabeça calva. Não, tá envelhecendo natural. Barriguinha charme de cerveja. Mas Deus me livre uma mulher ter, né? A ditadura da beleza, ela destrói a vida das mulheres. E a consequência, muitas vezes, é a morte. Com esse tanto de produto, essas injeções para emagrecer, botox exagerado, parecendo um para-choque de boquete. Pelo amor de Deus, gente. Eu espero que possamos viver a autonomia de nossas vidas. A nossa liberdade intelectual, profissional, política e principalmente sobre os nossos sonhos, desejos e corpos. Sem que para isso tenhamos de estar sendo assassinadas e perseguidas. Os homens crescem e desenvolvem mesmo sem talento e inteligência, porque eles são unidos e se apoiam e se protegem. O maior medo desse sistema é que essa divisão entre as mulheres acabe. Então vamos acordar, caralho. Vamos acordar, pelo amor de Deus, pra gente parar de morrer. Porque você tem uma filha, você tem uma irmã, você tem uma sobrinha. Vamos se cuidar, a gente só pode amparar a gente. Só a gente pode amparar a gente. Não diminua seus sonhos para caber nos sonhos dos outros. Não para a sua vida para satisfazer a obrigação política de gerar um filho para um homem que não consegue nem cuidar de si mesmo e é ausente como marido. Porque esse aí nunca vai ser um pai. Não para seus estudos, a sua carreira, não se afasta das suas amizades por conta de ninguém. Só você consegue saber aquilo que te faz bem. Não menospreza sua deusa interior. Não afoga suas paixões que te mantêm viva, forte e iluminada. Eu não estou falando de paixão amorosa. Porque quando você negligencia tudo que aflora de melhor em você para caber em um jarro, você morre por dentro, você definha, se deprime. Se expresse sem medo. Mesmo que digam que você não tem talento, que você não nasceu para aquilo, seja em qualquer âmbito, na pintura, na escrita, na dança, na música, no cinema, naquilo que te preenche de paz e alegria, aquilo que faz seus olhos brilharem, te faz sentir viva. Porque quando eles dizem isso pra você, amor, é porque justamente você tá no caminho certo. Então ouça apenas quem te incentiva, anda com quem te ajuda a crescer, anda com quem te elogia. Não tô dizendo que você tem que ficar ali num sistema de ser bajulado o tempo todo, mas cola com quem vê algo em você, vê você feliz, só de a pessoa ver você feliz, talvez você nem seja, você faz só de uma forma de expressão, só pra botar pra fora aquela energia, e é uma pessoa que te vê feliz fazendo aquilo, sabe? É essas pessoas que a gente tá próximo. Se seu marido fala o contrário, menospreza aquilo que você faz, que te dá paz, que te dá alegria, que te dá movimento, dá um chute no rabo dele, porque ele quer ver você definhar, porque ele quer te manter no controle dele. A gente tá com um mundo abarrotado de mãe sola dentro de uma relação. Ou várias coitadas frustradas porque abdicaram dos sonhos para viver aquilo que talvez nem queria tanto assim, mas seguiu o modelo, seguiu o fluxo da galera errada.
Outras vivem matrimônios infelizes só para manter um status na sociedade. Meu Deus, isso me mata. Então viva seu eu imperfeito, mas livre de dogma, sistema, hipocrisia e frustração. Eu espero que vocês, como mulheres, se encontrem, se amem e não julguem as outras mulheres, mas dê a mão, dê um apoio. Por mais que às vezes você não entenda a situação, você acha que aquela pessoa ali está atrasada, como eu, às vezes, muitas vezes, já pensei sobre outras mulheres, às vezes até falo, nossa, por que essa jumenta não larga a cara? Mas não tem como a gente falar aquilo que a gente não está vivendo. Às vezes a pessoa só precisa de alguém para incentivar a sair dali, entendeu? Uma pessoa que vive uma relação abusiva com que apanha e tal, ela sofre ameaça o dia inteiro. E eles não ameaçam só a pessoa, não, eles ameaçam a família, eles ameaçam tudo. E eles têm disposição de fazer, porque eles têm amparação jurídica para isso. Eles têm os brother que batem no ombro, PM, quando um mata a mulher, recebe na corporação com um abraço, tipo, e aí, brother, nossa, meu herói. Mas que você fez, se livrou de uma rata. É quase isso que eles querem dizer. Então a gente tem que ser esse tipo de pessoa que apoia a mulher a sair de uma relação, que mete o cacete num cara filho da puta, encosta ele na esquina e senta a porrada. É isso que a gente tem que começar a fazer. A gente precisa se munir de ideias, de projetos, votar em pessoas ideais que estão de acordo com o crescimento das possibilidades, da proteção da mulher e das crianças, seja menina ou menino. Isso não exclui os meninos, porque eles também sofrem abuso. E é isso que eu tenho a dizer para vocês. Fiquem com Deus, que vocês não sejam parte de uma estatística amanhã, e nenhum conhecido de vocês e nenhum conhecido meu. É isso, um beijo e um abraço.